Bom, a gente fala sobre a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. Nesse momento, a comissão já está reunida e hoje a expectativa para a discussão sobre o plano de trabalho, os parlamentares já reunidos, a CPMI, que reúne senadores e também deputados, e o deputado Arthur Maia, nesse momento, falando, presidindo a sessão. Acompanhe. Da deputada Jandira, depois do deputado Rogério. Pela ordem, senhor presidente. Eu vou anotar aqui. Quem é que está anotando aí pela ordem? Olha, pela ordem, pelo que eu observei aqui, primeiro Espiridião a mim, questão de ordem. E segundo Jandira. Quem é que vai anotar aí pela ordem? Presidente, então você, a mesa vai anotar aqui a sequência. Presidente. Por favor, quem quiser se inscrever, se dirija à mesa. Por favor, registre. Pois não, deputado Espiridião a mim. Senador Espiridião a mim. Só a título de informação, presidente, por favor, eu só queria entender. O primeiro momento desta comissão é a leitura do plano de trabalho. É a leitura do plano de trabalho. Aí depois nós vamos tratar dos requerimentos. Sim. Presidente, eu quero fazer uma... Primeiro quero saudar a nossa querida relatora, a senadora Elisiane, os companheiros de trabalho. Dizer que tenho 2 comentários a fazer. Primeiro, a convocação para que nós aqui estivéssemos para apreciar o plano de trabalho, convenhamos, é impossível nós nos manifestarmos sobre um plano de trabalho que eu não li, ninguém leu, hoje. Então eu acho que o mais prudente seria aprovarmos o plano de trabalho hoje, no fim da tarde, ou numa próxima sessão, pode ser amanhã, porque eu tenho questões a colocar, não farei agora, oportunamente, que certamente influenciarão qualquer plano de trabalho que seja apresentado. Eu não li ainda, mas eu creio que vai se constituir uma sugestão para acréscimo ou modificação do plano de trabalho. E a segunda questão, eu acho que votarmos requerimentos, por mais meritórios que sejam, sem ter o plano de trabalho apreciado, eu acho que pode ser uma exceção, mas não pode ser a regra. E, finalmente, concluo para dizer o seguinte: considero igualmente prioritários. Veja bem, há investigações em curso que começaram em janeiro, do Ministério Público, o inquérito 4781, que foi criado em março de 2019. Tudo está em segredo de justiça. Aí a fala do senador Espiridião a mim, em relação ao início de trabalho hoje dessa sessão da CPMI, dos atos de 8 de janeiro, o presidente do colegiado Arthur Maia quer votar ainda hoje os primeiros requerimentos, ou na verdade amanhã, mas ainda há uma divergência entre os próprios parlamentares, Diogo Schelp. Como é que você avalia esse começo de trabalho? Ainda não sabemos qual que vai ser a sequência, mas então Arthur Maia quer votar os primeiros requerimentos amanhã e outros parlamentares já defendem a votação a partir de hoje. Exato, e já existiu uma negociação nos últimos dias justamente sobre quais serão os primeiros convocados, aí cerca de 15 nomes que já foram discutidos, e é muito provável que sejam nomes que consigam a unanimidade dos integrantes, tanto governistas quanto de oposição, como é o caso, por exemplo, do ex-ministro Anderson Torres, como é o caso do ex-ministro do GSI, que teve, o G. Dias, que teve aquelas imagens divulgadas dele no dia 8 de janeiro. Essa CPMI também começa aí com um questionamento em relação à relatora Elisiane Gama, que tem uma proximidade com o ministro da Justiça, Flávio Dino, mas esse é um argumento falho, já que também integram a CPMI investigados ou parentes de investigados pelos atos de 8 de janeiro. Beraldo, sessão da CPMI do 8 de janeiro começando hoje em Brasília, a gente acompanhando um trecho ao vivo. Qual a expectativa para essa sessão de hoje, a apresentação dos primeiros requerimentos? Olha, essa tende a ser uma sessão bastante tumultuada, porque a hora, como se diz no futebol, é da catimba. Está todo mundo ali tentando colocar o seu ponto de vista, tentando influenciar na dinâmica de funcionamento da CPMI. E isso mostra como é importante que o presidente da CPMI tenha uma posição firme, seja alguém respeitado pelos seus pares, para que possa conduzir a comissão
no sentido de avançar naquilo que ela se propõe a fazer. Porque tem muita gente querendo matar tempo, querendo postergar para que o tempo passe, os assuntos ou caiam no esquecimento ou termine o prazo da CPMI sem que se tenha avançado de forma efetiva em tudo que precisa ser investigado. Então, vai, sem dúvida nenhuma, ser um momento aí de bastante tumulto, mas esperemos que o deputado Arthur Maia tenha uma condução firme ali para poder avançar. Pois é, a sessão começou e já o pedido de questão de ordem dos parlamentares, Luiz Felipe Dávila, nessa sessão em que já hoje pode haver alguma definição sobre esses requerimentos e as convocações. E, aliás, são centenas de requerimentos já protocolados. É verdade, mas é importante porque essa primeira discussão vai determinar as regras do jogo, como vai ser a conduta da CPMI. Isso é fundamental. Nós não podemos transformar em circo uma comissão parlamentar que tem de esclarecer o que aconteceu no Brasil no dia 8 de janeiro, uma data lamentável na história da nossa democracia. Esperemos que os parlamentares tenham juízo, que se atrelem aos fatos e aos dados e não transformem em circo uma CPMI que julga um momento fundamental da história do Brasil, o que aconteceu no dia 8 de janeiro com a democracia brasileira. A gente vai continuar acompanhando o presidente da comissão, agora ouvindo os outros parlamentares, a gente acompanha essa sessão para saber qual que vai ser a sequência dos trabalhos da CPMI que investiga os atos do dia 8 de janeiro. 48 do Regimento Comum, 306 do Regimento Interno e artigo 180